Olha só, 1 de Pedro, capítulo 2. Nós estamos numa série chamada... Você me ouve bem? Amém? De dentro para fora. De dentro para fora. A vida transformada pelo fruto do Espírito Santo, ok? Então, você abriu aí 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Eu vou fazer a leitura do nosso texto. Estamos nas últimas quintas-feiras percorrendo cada elemento, né? Cada parte integrante do que nós chamamos de o fruto, do que a Escritura Sagrada, o apóstolo Paulo chamou o fruto do Espírito Santo, ok? Eu leio Gálatas 5:22, você deixa aberto aí em Pedro. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí eu leio agora com você a 1 de Pedro 2, do 1 ao 3. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém, queridos? Queridos, hoje nós vamos trabalhar, semana passada nós falamos sobre a benignidade, como uma dimensão do fruto do Espírito Santo. Nós vimos que a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, vai moldando, vai forjando o caráter dessa pessoa, de forma que com o passar do tempo é construído nessa pessoa o que o apóstolo Paulo chamou aqui em Gálatas 5:22 de o fruto do Espírito Santo, ou seja, aquilo que o Espírito Santo gera na vida de quem o possui, ou aquilo que o Espírito Santo faz na casa onde ele mora. Você é uma casa. Você é uma casa. Você é uma casa, a casa que o Espírito Santo resolveu morar. Sua vida e a minha vida. E aí, semana passada nós trabalhamos a benignidade. E essa semana nós vamos trabalhar sobre a bondade, né? Gente, olha só, a gente vive num tempo, esse é o tempo que a gente vive, né? As pessoas acreditam muito, ensinam tanto isso nas escolas, onde a gente vai, na televisão, no cinema, está cheio dessas ideias, né? Ideias de que o homem é naturalmente bom, de que o homem nasce inocente. Aliás, eu me lembro que a minha avó, né, fala assim, gente, ela sempre se referia a uma criança como um inocente. É uma inocente. É inocente. E a gente vai incorporando aquele pensamento, e a ideia de que o sujeito nasce inocente. Inclusive, esse é o pensamento de um filósofo nascido em Genebra, chamado Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce bom. O homem é naturalmente bom. Quem vai tornando o homem mau com o passar do tempo é a sociedade, é o meio onde ele vive. Vocês já viram isso, gente? Por exemplo, as pessoas estão debatendo, suponhamos que um jovem matou alguém lá da família dele. Aí eles vão debater isso na televisão. E aí os especialistas, né, dizem assim, não, o problema é que esse sujeito cresceu num ambiente desfavorável. Ele cresceu num ambiente cheio de violência. Culpado por isso é o sistema, porque o sistema, a sociedade, etc, etc, como se aquele sujeito fosse bom. E quem que é culpado pelos problemas dele? Quem é culpado por aquele assassinato dele? Não, o culpado é a sociedade. Teve um caso aqui nos Estados Unidos uma vez, houve um tempo nos Estados Unidos que virou moda. As pessoas comiam mal, não é verdade? Enchiam a cara de sanduíche a vida inteira e cigarro, e de repente elas começaram a processar a indústria alimentícia e a indústria de cigarro, porque o cara fumou a vida inteira, adquiriu um câncer no pulmão. E quem é o culpado do câncer do pulmão dele? A empresa de cigarros.
Isso foi moda aqui nos Estados Unidos. Muitas vezes isso aconteceu. Então tem sempre alguém que a gente transfere a culpa. Por quê? Porque no nosso pensamento humanista, que diz assim, não, o homem é bom, existe bondade no homem. E aí a gente vai vendo, gente, a experiência vai mostrando para a gente que não é verdade. A experiência, né, vai mostrando para a gente que a bondade de que esse texto está falando, que nós vamos examinar hoje, é um atributo dado por Deus. Aliás, é um atributo do próprio Deus que Deus compartilha, que Deus gera em nós. E aí, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos hoje entender um pouco o que é essa bondade, essa diferença entre bondade e benignidade. Nós vamos ver como que Deus compartilhou dessa bondade com a criação e vamos aprender coisas bem práticas a respeito disso. Vocês estão aqui comigo? Amém, gente? Então, queridos, quando a gente fala bondade, está aqui o texto, né, falando bondade. O que é bondade? Do que esse texto está falando? Essa palavrinha, a gente sempre começa assim, né? A gente sempre tem começado assim, vamos olhar o texto, vamos examinar a palavra, o que essa palavra quer dizer ali no texto, e vamos aplicando essa palavra. Essa palavra bondade é uma palavra grega, agatocine. Agatocine. Não é cine, agatocine. Tem que ter um biquinho para falar, né? Agatocine. Vem da palavra grega agatos, que quer dizer realmente bom. Quer dizer simplesmente isso, bom. Agora, é interessante porque a gente viu semana passada a benignidade. E aí agora a gente está vendo a bondade. Existe uma diferença muito sutil, mas importante entre esses dois termos. Nós vimos que a benignidade, na semana passada, nós vimos que a benignidade é essa disposição gerada pelo Espírito Santo que leva a pessoa a fazer aquilo que nós poderíamos chamar de o bem para o próximo. Uma pessoa benigna. Lembra de uma pessoa maligna? Uma pessoa maligna é uma pessoa que planeja e executa o mal para com o outro. Ok? Uma pessoa benigna é uma pessoa que vai gerar, estou falando agora como fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo gera nessa pessoa a intenção, a inclinação para quê? Operar de toda maneira que for possível o bem em relação ao próximo. Bom, não vou falar mais de semana passada, que a gente viu isso. Agora, de maneira muito sutil, o texto traz também agora a bondade. A bondade está mais relacionada com a característica da constituição moral da pessoa. Para simplificar, a gente poderia dizer que benignidade tem a ver, está mais relacionado, aponta para a disposição que leva a fazer. Vamos usar dessa forma. Agir em favor do outro. A bondade é aquilo que está sustentando essa ação. Benignidade tem a ver com a ação abençoadora. A bondade tem a ver com a constituição moral. A constituição moral, ou seja, uma pessoa cujo caráter, cuja constituição dela é formado por valores que a gente poderia dizer, chamá-los de bons. Ok? Um caráter bom tem a ver com a sua constituição, a constituição do seu caráter. Eu vou dar um exemplo, eu quero ler um texto para vocês, para vocês verem como que esse conceito vai se desenvolvendo aos poucos. Olha só, Efésios 5, 8 ao 10 diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, fruto da luz, expressão de uma vida na luz, expressão de uma vida que foi iluminada pela luz do Evangelho, de uma vida que foi refeita, foi renascida no poder do Evangelho. Então agora a constituição moral dessa pessoa é formada, ele se estrutura naquilo que é bom. Agora, uma coisa importante é assim, onde a gente encontra
a referência do que é bom. Porque quando eu digo que uma coisa é boa, quando eu digo que o fulano de tal é bom, ou seja, que existe bondade no caráter daquela pessoa, eu tenho que me apoiar em alguém ou em alguma coisa. Porque o referencial de bondade que eu devo seguir não pode ser inventado por mim. O referencial de bondade de uma sociedade não deveria ser inventado por aquela sociedade. Por quê? Porque sempre que for necessário, uma sociedade vai redefinir os seus conceitos de bondade. Para quê? Para atender às suas necessidades. Então, se eu digo que sou bom de acordo com o meu padrão, com o padrão que eu mesmo criei, eu corro o risco de, num momento ou no outro, estar dizendo assim, eu vou redefinir o meu padrão do que é ser bom, para eu poder me encaixar nesse padrão. Então, sempre que a gente fala, e aí a diferença fundamental entre a maneira como um cristão analisa a sua própria vida e a maneira como um não cristão analisa a sua vida. Um cristão tem uma referência clara do que é bom. Para o cristão, bom, um caráter bom, a bondade, vem de uma referência. Que referência é essa? O próprio Deus. Isso, basicamente, gente, vai distanciar o nosso estilo de vida, deveria distanciar o nosso estilo de vida do estilo de vida do restante do mundo. Porque o restante do mundo, as pessoas que não são cristãs, dizem assim, ser um bom marido, eu sou um bom marido. Eu não deixo faltar nada na minha casa. Aí você olha e diz assim, tá, será que ser um bom marido para o mundo significa a mesma coisa de ser um bom marido para Deus? Quem é que estabelece o padrão do que significa ser um bom marido? É Deus. Então, perceba, quando nós olhamos e procuramos uma fonte de bondade, qual deveria ser essa fonte de bondade? E qual é a fonte de bondade que nós temos e que nós examinamos? O próprio Deus. É muito fácil falar mal de um cristão. Por que é fácil falar mal de um cristão? Porque o padrão que o cristão almeja é um padrão alto. Esse amigo seu que de repente diz assim, porque os crentes hoje em dia assim, assim, assim. Claro, os crentes deixam muito furo. Sim, é possível sim que um cristão deixe furo. Agora, sabe também que é muito fácil você identificar a falha de um cristão. Por quê? Porque um cristão tem um padrão alto de bondade para perseguir. Esse cara nunca vai falar dos amigos dele, porque os amigos dele estão tudo morto, mergulhado no pecado mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Então é muito fácil apontar as falhas da igreja. Porque a igreja tem um padrão alto. Qual que é o nosso referencial de bondade? Qual que é a fonte última de toda bondade? A fonte última de toda bondade é Deus. Essa palavra bom, né? É bom, que é a palavra traduzida para a língua hebraica, é a palavra tov. Lá no Gênesis aparece muitas vezes. Você lembra lá do Gênesis 1? Que Deus encheu a criação com a sua bondade? Deus vai lá, termina o primeiro dia, e o que ele diz? Que é bom. Gênesis 1. Bom, 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 bom. E viu Deus que é bom, bom, bom. Aí no sexto dia o texto fala que Deus fez todas as coisas, colocou o homem. No sexto dia Deus olhou para aquela criação que ele havia feito e viu Deus que era muito bom. Ou seja, qual que era o padrão, qual foi o padrão que Deus usou para chamar aquilo que ele tinha feito de bom? Qual foi o padrão que Deus usou? O próprio Deus. Então, quando Deus olha para a criação dele, quando Deus olha para o universo, tudo funcionando do jeito que ele queria, ele achou aquilo muito bom, por quê? Porque ele viu lá refletido na criação dele os atributos dele mesmo. Deus pegou da sua bondade, Deus pegou da sua beleza e pulverizou essa bondade, essa beleza sobre a criação, sobre o universo, muito especialmente sobre o homem.
É por isso que Deus olha para a criação, Deus olha para o homem, e lá no Gênesis, é muito bom. Por quê? Porque Deus imprimiu nas coisas que Ele criou marcas dele. Ele deixou marcas do seu caráter bondoso, da sua pureza, da sua santidade, da sua perfeição em tudo aquilo que ele faz. Então ele olha para fora dele mesmo e ele vê aquilo que ele tinha feito, e naquilo que ele tinha feito ele vê as características, atributos, marcas do caráter dele. Ele diz assim: isso é bom. Isso, eu vejo a minha glória refletida nisso que eu criei. E isso é bom. É por isso, gente, que para o crente, para a mentalidade cristã, comer pode ser um ato de adoração. Porque é bom. Deus fez o alimento bom. Ir à praia é se encontrar com a criação de Deus. A criação que Deus disse que era boa. Entende? A vida conjugal. Deus fez o casamento, isso é bom. É claro que o que acontece? Esse referencial de bondade, a partir do próprio Deus, do Deus que pulverizou da sua bondade sobre o restante da criação, ele tirou, ele compartilhou. É claro que isso foi corrompido com o pecado. E aí qual que é o problema? O problema é que desde o pecado, desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, o fatídico, o terrível Gênesis capítulo 3, desde aquele momento, o homem, entenda o que eu quero dizer, ele tem aversão àquilo que poderíamos chamar de bondade segundo o caráter de Deus. O homem rejeita. E quando o homem rejeita viver nesse universo, nesse mundo bom, carregando a bondade de Deus nele, o que o homem faz? O homem se afasta dessa fonte de bondade e começa a acontecer no homem um processo de corrupção. E na criação um processo de corrupção também. E aí o que a gente vê? A gente vê hoje em dia, pessoal, por que vocês acham que a gente viu na televisão recentemente? Um monte, eu não me lembro agora, acho que um país foi a Irlanda, eu acho que o outro país foi o Uruguai, se eu não estou enganado, não me lembro mais. Tipo quando tem jogo final da Copa do Mundo, e aí terminou, o último jogador ia bater o pênalti, bateu o pênalti, e aquela multidão reunida na praça pública assim, assistindo, só que ali eles estavam celebrando o direito ao aborto. Como se aquilo fosse, eu não sei se alguém se lembra dessa imagem, isso correu, se me falha a memória, eu vou me lembrar. E as pessoas celebrando, que coisa fantástica, em Nova York. É lei, aborto em qualquer época, qualquer fase da gravidez. Foi comemorar, e chorando, e pessoas chorando, e comemorando aquilo. Mas você diz assim, mas isso é homicídio, assassinato. Como é que as pessoas comemoram isso? Por quê? Porque o homem está cada vez mais afastado e se afastando daquilo que é essencialmente bom. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo aquilo para o homem não regenerado, tudo aquilo que carrega sinais da divindade, sinais do Deus eterno, é rejeitado. Preste atenção, eu vou repetir. Para que você não se assuste com seus amigos. Para que você não fique apavorado, aliás, para que você fique apavorado, mas para que você entenda o que acontece com a mente de quem não é cristão.
tudo aquilo que carrega sinais do caráter de Deus é rejeitado pelo homem e pela mulher que não tem experiência do novo nascimento. É por isso que os caras acham um absurdo casar virgem. É por isso que os seus amigos ficam invocados da vida quando eles vão falar uma palavra de baixo calão e você se cala. Eles vão falar um palavrão, uma piada imoral, e você não consegue achar graça daquela piada. É por isso que eles não aceitam o fato do senhor ou da senhora ser absolutamente fiel ao seu cônjuge. Não aceitam. Não, mas nem uma puladinha de cerca. Eles não aceitam. Por quê? Porque a fidelidade do seu casamento aponta para a fidelidade de Deus. A pureza com que você quer lidar nos seus negócios aponta para a pureza e para a justiça de Deus. E a justiça de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus agride. Presta atenção à palavra que eu estou dizendo. A bondade de Deus, os atributos de Deus, o amor de Deus é ofensivo para a mente que está mergulhada no pecado. Que absurdo você dar o seu dinheiro lá na sua igreja. Isso é absurdo para eles. Por quê? Porque a generosidade, a liberalidade, eles estão adorando, cultuando o dinheiro, e você está dando dinheiro. E você aprendeu a ser generoso com quem? Com quem você aprendeu a ser dizimista, ofertante? Com quem? Com Deus! É por isso, o problema deles não é com você, é com o seu Deus. É porque o seu Deus é uma fonte de bondade. O seu Deus é uma fonte de beleza, de santidade, de amor, que não cabe, não é aceita, não é assimilada pela mente que não nasceu de novo. Lembra que Paulo falou aos Coríntios? O homem espiritual discerne todas as coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Deus é a fonte de toda bondade, toda pureza, toda generosidade que pode haver no meu caráter tem uma fonte. Eu posso até ter aprendido alguma coisa sobre bondade com o meu pai. Posso até ter aprendido alguma coisa de generosidade com a minha mãe. Mas a fonte última da bondade, da generosidade, da misericórdia, que pode habitar no meu caráter, tem uma fonte e uma origem. É Deus. É o Senhor. É o Senhor. E o problema é que o homem sem Deus, lembre-se, o homem sem Jesus, ele está vivendo uma briga com Deus. Lembra, Jesus nos reconcilia com o Pai, por quê? Porque o homem sem Jesus está em conflito com o Pai. E eu já disse isso daqui, e tudo aquilo que nós podemos, que o homem sem Jesus vê no Pai, ele se afasta. Eu já disse isso aqui, Caim não matou Abel porque Caim tinha um problema com Abel. Caim matou Abel porque ele tinha um problema com Deus. Não foi Caim, não foi Abel que rejeitou o sacrifício de Caim. Não é que Caim não atendeu o padrão de Abel. Eles não estavam em disputa um com o outro. Caim matou Abel porque ele tinha um problema com Deus. E se você quiser saber por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel, tente descobrir o que você vai fazer. Aquilo que todo crente bom da The New Life faz. Pergunta para o pastor Daniel. Queridos, a beleza
a beleza de Deus. O homem rejeita, né? E olha que interessante. Lá na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Depois, você anota e depois você vai lá procurar. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Olha o alerta que Paulo faz a Timóteo. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, obedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Olha isso, inimigo do bem, inimigos da bondade, traidores, atrevidos, etc, etc, etc. Se você ler Romanos capítulo 3, 9 ao 18, gente, Romanos, sabe essa ideia assim que as pessoas querem ensinar para a gente? Você é bom, você nasceu para ser feliz, você nasceu para brilhar, você nasceu com uma centelha divina dentro de você, um potencial que vai ser assim. Romanos 3 chega igual uma bomba nuclear, bom. Todos pecaram. Não há um justo, não há um sequer. A língua deles está cheia de calúnia, de difamação. Romanos capítulo 3. Uma bomba. Bom. Aí a gente diz assim, sabe o que a sociedade precisa? Sabe o que o Brasil, por exemplo, precisa? Vamos pensar no Brasil. Sabe o que o Brasil precisa para nós sermos uma nação melhor? Precisamos de mais educação, escolas melhores, professores melhores, universidades para todos, etc, etc, etc. Isso tudo é legal. Isso tudo é legal. Mas não muda a natureza ruim, pecaminosa. Nós não estamos falando aqui, gente, de bondade como treinamento do caráter. Falando de natureza. 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 Amém, meus irmãos? Natureza. Então, existem alguns aspectos fundamentais para que essa afeição, essa bondade, essa característica no seu caráter, que te assemelha ao caráter de Deus, para que isso seja vivido de maneira... Eu selecionei aqui alguns pontos práticos, para que você então esteja atento e viva e desenvolva essa dimensão do fruto do Espírito na sua vida. O primeiro deles é: desconfie, comece desconfiando de você mesmo. Comece desconfiando de você mesmo. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Eu quero chamar você para um texto. Marcos capítulo 10. Quero mostrar para você como isso é venenoso, como esse excesso de autoconfiança é venenoso. Sabe que uma vez eu estava conversando com um irmão e falava com esse irmão sobre a importância de ser bom marido, porque tudo na vida começa, Deus colocou a família em primeiro lugar, o casamento, o meu casamento vem antes do meu ministério. Portanto, se eu quero ter um bom ministério, eu devo ter o meu casamento arrumado, o meu casamento organizado. O meu casamento é a plataforma do meu ministério. Eu ganho autoridade para ser um ministro, dentre outras coisas, no meu casamento. Se eu não conseguir ser um bom marido, provavelmente eu não vou conseguir ser um bom pastor. Ponto. Basta você pegar as recomendações de Paulo a Timóteo, a Tito, você vai ver do que eu estou falando. Marido de uma só mulher. Você vê que o cara tem que ter uma vida doméstica. Falando e tal, conversando. Cara, eu perguntei, isso aí está bem organizado na sua vida? Eu sou um bom marido. Sou um bom marido. Sou sim, acho que não teria nada assim que eu precisaria avançar, não. Cuidado. Cuidado. Talvez eu tenha feito essa pergunta muito rápido para aquela pessoa não teve tempo para pensar seriamente. E ela estava sendo sincera na avaliação dela. Agora, quem dos maridos aqui presentes teria coragem de levantar aqui, na frente dessa igreja hoje, e dizer assim, acho que não tem nada assim para melhorar. Segura a mão do pastor Silvio, pastor Daniel. Segura a mão do pastor Silvio. Não é verdade, meus irmãos? É claro que aquela pessoa foi surpreendida pela pergunta que eu fiz, uma pergunta muito rápida. Mas cuidado, eu quero mostrar isso para você.
Porque se nós estamos falando sobre bondade, a gente que é honesto, presta atenção, nós que somos honestos, paga a conta, trabalha, compra, paga, etc, 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 a gente acha que a gente já atendeu todo o padrão que a gente deveria atender. E aí, um dia, alguém chegou para Jesus, Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já deu uma granada, jogou uma granada em cima dele e falou assim: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você diz assim: Pô, Jesus falou que ele não era bom? Então, pastor, será que Jesus não era bom? Não, você vai entender do que Jesus está falando. Bom mestre, ninguém é bom, meu filho, só Deus. Pronto. Começa aí. Você vai entender já já. Respondeu-lhe Jesus. Esse homem faz uma pergunta: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele, né? Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão Deus. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então quer dizer que não é só Deus que é bom, você também é, né? A coisa começa a avançar por aí. Não, você sabe os mandamentos, mas isso aí tudo eu já cumpro, já obedeço esse negócio aí. E eu já obedeço isso daí. Jesus, fitando, o amou e disse: só falta uma coisa para você. Vai e vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí depois você vem e me segue. Ó, você confia mesmo no seu taco, meu filho? Uhum. Então faça o seguinte: para uma pessoa que cumpre todos os mandamentos, pegar tudo o que tem, renunciar aos bens materiais, abençoar quem precisa e seguir Jesus é fichinha. O que eu estou te pedindo não é nada demais. Isso aqui faz muito mais sentido ainda quando a gente pensa naqueles 2 grandes mandamentos que Jesus falou, lembra? Amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, citação de Deuteronômio, e amar o seu próximo como a você mesmo, citação de Levítico. Nós costumamos dizer que isso aqui resume as 2 tábuas da lei. Porque se você pegar os mandamentos, os 10 mandamentos, os 4 primeiros estão relacionados com o quê? Com o seu relacionamento com Deus. E os 6 últimos estão relacionados ao seu relacionamento com o... Então pronto, você cumpre toda a lei mesmo? Cumpro. É mesmo, eu confio, é isso aí. Então, cara, para um cara igual você já está pronto, meu filho. Eu preciso de você na minha comitiva. Eu preciso de você andando do meu lado. Vem fazer parte aqui comigo. Você confia mesmo no seu taco? Outra vez aconteceu isso também. Chegaram com uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Mestre, a lei de Moisés diz isso. E o senhor o que diz? Se a lei de Moisés diz isso, o que eu tenho para dizer? Vamos cumprir a lei de Moisés. Quem de vocês não estiver devendo nada para Moisés pode começar a apedrejar. Porque o padrão é a lei de Moisés. Então, quem aqui não está devendo nada para a lei de Moisés pode começar a apedrejá-la. Então, bora, Moisés é o padrão. Eu vou me levantar contra Moisés? De jeito nenhum. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu nesses 2 casos? O padrão de bondade. Em síntese, né, pastor Daniel? Deus disse: baixa a bola. Baixa a bola. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o fato de você ser um homem e uma mulher honesto e honesta não significa que você chegou até onde Deus queria que você chegasse. Porque ser honesto não é mais do que a sua obrigação. Tem gente honesta caminhando nesse exato momento para o inferno. E se aqueles que estão caminhando para o céu se contentam em ser honestos, eles estão se contentando com muito pouco. O que Deus espera de mim e de você é mais do que ser um bom homem e uma boa mulher. Então, primeiro, seja sincero com o Senhor, faça uma oração sincera, diga: Senhor, eu preciso
receberei em mim essas lampejos do teu caráter que o Senhor espalhou e que se corrompeu, mas que em Cristo Jesus está sendo restaurado. Sonda o meu coração, Senhor. Diga assim para o Senhor: Senhor, eu concordo com Jeremias, tá? Concordo com Jeremias, quando ele diz que o coração do homem é corrupto e demasiadamente enganoso. Concordo com o escritor aos Hebreus, quando ele diz que a palavra do Senhor é cortante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que essa palavra ela entra de tal forma em mim, ela é capaz de penetrar de tal forma o ser humano, que ela vem e ela separa até aquilo que nada e nem ninguém pode separar, juntas e medulas, espírito, alma. E aí o texto diz ainda, e é a única apta para discernir. Sabe qual uma maneira interessante de a gente traduzir aquela palavra seria peneirar? É a única apta, a única peneira apta, capaz de peneirar realmente o seu coração e o meu, para separar o que é bom do que é ruim, é a palavra de Deus. Entende? Então você pega a palavra assim e deixa a palavra penetrar em você igual aquela agulha, igual sabe aquela lâmina bem fininha de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, aqueles instrumentos assim que são capazes assim de tão finos, vão lá e operam o olho de uma pessoa. Seja lido pela palavra. Seja examinado pela palavra. Deixa a palavra de Deus, porque é a partir da palavra de Deus que nós conhecemos o caráter bom de Deus. Deixa essa palavra ser luz e lançar luz sobre todos os cantos da sua vida, do seu pensamento, dos seus sentimentos. Deixa o Senhor trazer luz. Lembra de João? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E a luz vai revelar o quê? Vai revelar quem eu e você sou. E a gente precisa de quê? E o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Então, primeiro, gere um pouco de suspeita, uma santa suspeita sobre você mesmo. Amém, meus irmãos? Uma santa suspeita. Depois, eu diria a você, incline-se, direcione-se, vira o volante aí da sua vida, dos seus pensamentos, para aquilo que é bom. Olha só, mais do que suspeitar se você realmente tem um caráter bom, à luz do caráter de Deus, eu diria a você, incline-se para aquilo que é bom. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, nós vamos fazer essa leitura. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos. E aí Paulo vai fazer uma lista, né? Finalmente, irmãos. Está aqui na tela. Põe na tela. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Perceba, se nessa lista que Paulo está falando aqui, nós não vamos encontrar um desenho, ainda que muito simples, do caráter do próprio Deus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, e se há algum louvor, ou seja, se você olha para uma coisa e diz que essa coisa é digna de ser louvada, de ser elogiada, o que o texto diz? Nisto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que vai estar passando pela sua mente. Eu quero ler com você ainda Colossenses 3, versos 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha isso, Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita, à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. Olha os dois textos que nós lemos. Os dois textos que nós lemos estão dizendo assim para mim e para você. Veja bem, vocês nasceram de novo. Vocês são novas criaturas. E a mente de vocês tem que participar dessa realidade da nova vida. Então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam descobrir uma coisa. Vocês não estão mais debaixo do governo do diabo. Lá, antigamente, você não conseguia pensar em que, você não conseguia escolher o que fazer com a sua mente, porque sua mente estava debaixo do governo do diabo. Lá você ficava pensando em pornografia, porque a sua mente estava debaixo do governo do diabo. Lá sua mente ficava pensando em como fazer mal para os outros, porque sua mente estava debaixo do governo do diabo. Mas agora aconteceu uma coisa nova com você. Essa nova realidade agora, você pode ser mordomo dos seus pensamentos. Você pode ser mordomo daquilo que passa dentro da sua mente e do seu coração. Antes você não podia escolher como você era do lado de dentro, agora você pode escolher o conteúdo da sua vida. E aí o texto diz assim, lá em Filipenses, então, quando você vê uma coisa em que nessa coisa está refletido algum lampejo, tem algum sinal da bondade de Deus, então você se apropria dessa coisa e põe ela dentro da sua mente. É isso. É olhar, em síntese, na prática, gente, o que Paulo está falando. Tanto num texto, tanto em Filipenses, quanto em Colossenses. Paulo está dizendo assim, quando você contemplar uma coisa e perceber nessa coisa pequenos sinais, da bondade de Deus explícita naquela coisa, você faça daquela coisa repertório da sua mente. Existe beleza. Deus é a fonte última da beleza. Existe generosidade. Existe graça. Existe verdade. Existe pureza. Existe, enfim, vida. Essa coisa tem vida, então essa coisa pode ser assimilada. Você não é obrigado a engolir aquilo que o canal de televisão coloca para você, não, filho. Você não é obrigado a consumir violência na televisão, não. Você não é obrigado a consumir erotismo. Você não é obrigado a consumir isso, não. Você olha e vê. Tem beleza, tem graça, tem pureza. Isso daqui me faz lembrar de quem é Jesus. Então você faça daquilo repertório para os seus pensamentos. A sua mente tem que ser adestrada a se deleitar naquilo que é bom. Entende isso? A sua mente, o seu coração precisa ser alimentado com um repertório que vai ser usado pelo Espírito Santo para produzir em você o caráter de Cristo. Deixa eu dizer isso para você. O Espírito Santo só vai te fazer lembrar de uma coisa que você sabe. Amém, gente? Pronto. O Espírito Santo não trabalha com adivinhação. Então perceba, quando eu encho a minha vida, a minha mente, o meu coração daquilo que não pode ser usado pelo Espírito Santo, eu estou necessariamente, entenda por favor o que eu quero dizer, quando eu encho a minha vida daquilo que não pode ser usado pelo Espírito Santo, por quê? Porque vai contra a natureza santa do Espírito Santo, o que eu estou fazendo? Estou colocando um esparadrapo na boca do Espírito Santo. Posso usar essa analogia? Os irmãos me dão licença? O Espírito Santo mora em mim. Quando eu me alimento de erotismo, aqueles filmes, aquelas séries que eu sei que tem naquelas séries cenas eróticas,
que mostra o corpo de uma outra mulher, que mostra o corpo de outro homem, e está lá e muitas vezes o marido está deixando a mulher dele ver o corpo do outro homem, e a mulher está deixando o marido ver as coxas de outra mulher, junto, assistindo aquilo. Como diria o Benjamin, oh man. O pastor quer fazer um comentário. Por favor, pastor, não me lembro da ilustração. Não é do meu tempo essa daí. Tem uma ilustração que se usa muito para contar histórias para crianças, do cão e a pomba que viviam na mesma casa. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece isso? Poxa, vocês viveram muito pouco, gente. Lamento muito. Desculpa, pastor. Lamento muito. Mas é mais ou menos o seguinte. O camarada tinha uma pomba em casa que vivia acuada por causa de um cachorro feroz que ele tinha. E ele gostava da pomba, queria tratar bem, mas a pomba vivia com medo, acuada o tempo inteiro. E ele brigava com o cachorro, ele repreendia e não adiantava nada. Um dia ele teve uma ideia, ele deixou de alimentar o cachorro. Aí o cachorro foi enfraquecendo, até que ele ficou tão fraco que a pomba tinha mais liberdade, podia voar e podia se manifestar na sua beleza toda, não é? O cão representa a nossa natureza carnal e a pomba representa a natureza do espírito em nós. Quando você deixa de alimentar a natureza carnal, a natureza espiritual pode se manifestar. Obrigado, pastor. É tudo uma questão de repertório. Isso aí, reverendo Daniel. Preste atenção, queridos. É uma questão de repertório. Quando você se enche daquilo que o Espírito Santo não pode usar para falar com você, você está colocando um esparadrapo na boca do Espírito Santo. Agora, quando você se enche daquilo, aleluia, quando você se enche daquilo que é bom, e é bom não é porque é legal, tá todo mundo falando que eu tenho que assistir essa série nova. Nossa, é legal por quê? Porque foi eu nem sei se esse cara ainda vive, é legal porque foi o George Lucas. Eu sou da época que o George Lucas fazia sucesso no cinema. Tem gente que nem sabe quem era esse cara. Eu sou da... Olha, os efeitos especiais do Steven Spielberg, então eu tenho que assistir. Cara, o seu padrão não pode ser o Steven Spielberg, porque ele é muito pequeno. Aquilo que a mente do Spielberg é capaz de produzir é um repertório muito pequeno para alimentar você. A sua alma precisa de coisas muito mais elevadas do que qualquer coisa, qualquer informação que o cinema possa te dar. Você entende isso? A sua alma precisa de coisas que estão num padrão muito mais elevado do que qualquer sabedoria humana possa te dar. É por isso que Paulo tem que dizer assim, olha, quando vocês verem essas coisas que refletem o caráter do próprio Deus, vocês façam dessas coisas repertório para a sua mente. Escutando, lendo, vendo, ouvindo, conversando. Principalmente conversando, porque você também se alimenta daquilo que você conversa. Amém, igreja? Muda. Tira. Faz uma faxina. Faz uma faxina. Eu vou falar pela 5ª vez essa frase, mas eu quero que você fique com essa frase. Quando você se alimenta sua mente, sua alma, de uma coisa que não está de acordo com a natureza do Espírito Santo, você não está dando ao Espírito Santo um conteúdo para ele falar com você. Você está colocando, entre aspas, me permitam a analogia para ser muito prático, um esparadrapo na boca dele. Agora, quando ele se identifica com as coisas que estão sendo repertório da sua mente, você está se abrindo para que o seu caráter seja transformado de dentro para fora.
E finalmente, deleite-se no que é realmente bom. O cristão, ele é livre, não apenas para ter a bondade de Deus sendo impregnada no caráter dele, mas ele é livre também para se deleitar, para ter, olha a palavra que eu vou usar. Eu vou usar na língua portuguesa a mesma palavra que o Wagner leu aqui na abertura do salmo, ou na abertura do culto. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando o seu caráter é tocado por essa dimensão do fruto do Espírito, você aprende a se deleitar naquilo que é bom, verdadeiramente bom. Olha que interessante isso. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que coisa interessante. Deleite-se no Senhor, ou seja, aprenda a ter no Senhor a fonte das delícias que te preenchem, e o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A gente vira e diz assim: eu venho aqui na igreja querendo um carro. Aí o pregador prega: agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então eu chego aqui e falo: Senhor, eu falo uma meia dúzia de palavras de bajulação para Deus. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é cheirosão, o Senhor é lindão, o Senhor é fofão demais, o Senhor é demais da conta. E aí agora que sim que eu aprendi a me deleitar no Senhor: Senhor, cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Leia com atenção. Deleite-se em Deus. E Deus vai satisfazer o desejo do coração que se deleita nele. Qual é o maior desejo de um coração que se deleita em Deus? O próprio Deus! O maior desejo do coração que se deleita em Deus é o próprio Deus. Aprenda a se deleitar em Deus. E Deus vai satisfazer cada vez mais você do caráter dele. Gente, esse mesmo princípio está em outro texto da Bíblia. João capítulo 15, verso 7. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e vai ser feito. Aí você diz assim: batata! Achei agora a mina de ouro! Se eu estiver em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em mim, o que eu quiser vai ser feito. Coisa boa! Então o que eu faço? Eu ando com a Bíblia debaixo do braço e memorizo os vários versículos da Bíblia. Agora é promessa, Senhor. O Senhor falou: se estiver em mim e as minhas palavras, eu pedirei o que quiserem e vai ser feito. Querido, presta atenção. Você acha que Deus é igual o gênio da lâmpada? Presta atenção. Se vocês estiverem mergulhados em mim, e as minhas palavras estiverem mergulhadas em vocês, vocês vão pedir o que quiser e eu vou fazer. Sabe por quê? Porque antes de tudo, eu vou ter transformado as orações de vocês. Eu vou ter transformado de tal forma a sua alma, que a sua alma vai se deleitar naquilo que eu também me deleito. E aí aquilo que você pedir para mim, não vai ser nada mais, nada menos do que aquilo que eu quero fazer em você. Os irmãos, vocês estão entendendo, meus irmãos? Amém? Eu estou muito empolgado aqui, já perdi o fio da meada. Não! Se vocês estiverem em mim, grudadinho comigo, e as minhas palavras estiverem em vocês, grudadinha em vocês, como diz, vocês vão pedir o que quiser. E esse querer de vocês vai ser modificado. Vocês vão ter aprendido a se deleitar no que é bom,
verdadeiramente bom. Eu termino com uma citação de um sermão que mudou meu pensamento. Um sermão escrito que eu li de um irmão chamado C.S. Lewis. E esse sermão dele chama O Peso de Glória. E o Lewis escreve assim: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Somos como uma criança ignorante, que prefere ficar fazendo bolinhos de lama num cortiço, num final de semana, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Aí o C.S. Lewis aqui, nesse mesmo sermão, ele vai dizer: o problema não é que os nossos desejos são fortes. O problema é que os nossos desejos são fracos. Nossa alma aprende a se contentar com umas coisinhas muito pequenas. Dinheiro, sexo, poder, fama. Não sei o quê. Aí ele diz assim: você acha que isso é forte? Nada, isso é fraco. Forte mesmo é quando a sua alma aprende a se deleitar naquilo que possui valor infinito. Entende? Então não fique, querido, passando o resto da sua vida achando o máximo porque você está brincando com os bolinhos de lama no meio do esgoto. Deus quer pegar você e levar você para passar um final de semana na praia. Aprenda a se deleitar com as coisas de Deus. E você vai ver que a adoração vai gerar marcas do caráter de Jesus em você. Uma das formas de desenvolver essa dimensão do fruto do Espírito, a bondade, é você sendo um adorador genuíno. Amém, queridos? Eu